Então, com a graça de Deus, damos início e o título do tema de hoje é Paulo em Jerusalém perante os anciãos. Nós vamos ver essa passagem relatada no capítulo 21 do livro de Atos e veremos então na sequência comentários da mensageira do Senhor sobre essa passagem bíblica. Ellen White comenta em seu livro Atos Apóstolos, vamos pegar trechos da página 400 a 405 e também algo do livro Paulo, Apóstolo da Fé e da Coragem, 211 e 213, também presente no Comentário Bíblico, volume 6, página 1065. Serão os textos aí de base para o nossa exposição bíblica de hoje. Então, o texto de Atos 21, vamos pegar aqui a partir do verso 17. Aqui nós estamos vendo vamos ler, sobre a última viagem de Paulo a Jerusalém. E aqui então começa dizendo o seguinte: E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Como bem sabemos, Paulo foi aquele chamado, desde o primeiro chamado lá no caminho para Damasco, foi dito que ele seria o apóstolo aos gentios, e assim foi. Enquanto que outros trabalharam mais pelos seus compatriotas judeus, que é o próprio caso de Tiago aqui relatado, o qual já estudamos em outras ocasiões, nas lições de escola sabatina e tudo mais, onde vimos que essa figura de Tiago não é aquele irmão de João, filho de Zebedeu, que já havia sido decapitado, então, no começo da obra da igreja cristã, por mando de Herodes. Aqui nós vemos esse Tiago, que também dirige o concílio de Jerusalém, relatado lá em Atos 15, ele preside aquela reunião. Esse Tiago, então, é o irmão de Jesus, relatado, se não me engano, em Gálatas 2, lá fala que Tiago, irmão do Senhor, Paulo relata, Então aqui, Tiago, Pedro, trabalhou com os gentios, mas também trabalhou muito com os judeus. O próprio João também trabalhou com muitos judeus, ainda que tenha trabalhado com os gentios. E nós vemos que Paulo foi aquele que mais se aprofundou e ele tinha muitas lições, muito a dizer para as pessoas em relação à sua obra. E aqui então Ellen White comenta o seguinte, que nos primeiros anos da obra do Evangelho entre os gentios, alguns dos irmãos dirigentes de Jerusalém, apegando-se a anteriores preconceitos e modos de pensar, não haviam cooperado sinceramente com Paulo e seus companheiros. Em sua ansiedade por preservar umas poucas formas e cerimônias insignificantes, tinham perdido de vista as bênçãos que poderiam advir a eles e à causa que amavam. Mediante um esforço para unir numa só todas as partes da obra do Senhor. Embora desejosos de salvaguardar os melhores interesses da igreja cristã, tinham deixado de manter-se a passo com as progressivas providências de Deus e, em sua humana sabedoria, tinham procurado entravar os obreiros com muitas restrições desnecessárias. Dessa maneira, surgiu ali um grupo de homens que não estavam familiarizados pessoalmente com as circunstâncias mutáveis e peculiares necessidades enfrentadas pelos obreiros em campos distantes e que, entretanto, sustentavam ter autoridade
para levar seus irmãos nesses campos a seguir certos e determinados métodos de trabalho. Julgava que a obra de pregar o Evangelho pudesse ser levada avante em harmonia com suas opiniões. Então aqui nós vemos um pouco do perigo da centralização, então, da obra. O grande centro da obra até esse momento ainda era Jerusalém, mesmo da igreja cristã. Mais tarde isso se findou. Nós vamos ver que lá no ano 70 mesmo há a destruição de Jerusalém. Mas por muito tempo a igreja se apegou a Jerusalém e lá então achavam que tinham maior sabedoria que os demais irmãos, mas esses demais irmãos estavam na prática, agindo nos campos, sabiam bem as necessidades. E eles, de maneira teórica, achavam que sabiam então o que deveria ser exigido, né, daqueles irmãos que se convertiam agora ao cristianismo. Irmãos então gentios, pagãos, que não eram do povo judeu. Diz a continuação que vários anos haviam passado desde que os irmãos em Jerusalém, juntamente com representantes de outras igrejas principais, tinham dado cuidadosa atenção às perturbadoras questões que haviam surgido com respeito a métodos seguidos pelos que trabalhavam entre os gentios. Como resultado deste concílio, os irmãos tinham sido unânimes em fazer definidas recomendações às igrejas, concernentes a certos ritos e costumes, inclusive a circuncisão. Foi neste concílio geral que os irmãos foram também unânimes em recomendar Paulo e Barnabé às igrejas cristãs, como obreiros dignos da inteira confiança de cada crente. Então aquela reunião que eu tinha comentado de Atos 15, né, aonde foi visto que não havia necessidade então de entendermos que os gentios deveriam se circuncidar. Foi exigido, claro, certos padrões morais que não eram relacionados às cerimônias judaicas. Então a questão da fornicação, um pecado muito comum entre os pagãos, foi destacado como algo perigoso. A questão da carne com sangue, a carne sacrificada aos ídolos, não feito também da forma de derramar, então, mas sim sufocada, né? Não derramado sangue, e assim por diante. Uma série de questões foram dadas que eram importantes deles observarem, mas isso não tinha a ver com as cerimônias que tinham findado, então, com a morte de Cristo. O tipo tinha encontrado o antítipo, a sombra tinha encontrado a luz, então não havia necessidade de dar prosseguimento a isto. E a circuncisão em si era um sinal de Deus com o povo de Israel em si, especificamente. Nós vemos surgindo isso a partir de Abraão. Diz mais aqui na continuação: havia entre os presentes a essa reunião alguns que haviam criticado severamente os métodos de trabalho seguidos pelos apóstolos, sobre quem repousava o principal encargo de levar o evangelho ao mundo gentil. Mas durante o concílio, sua visão do propósito de Deus se tinha ampliado, e eles se uniram a seus irmãos em fazer sábias decisões que tornaram possível a unificação de todo o corpo de crentes. Então nós vemos aqui que, apesar de certos preconceitos, certas ideias, a igreja tomou uma decisão muito sábia. Lá em Atos 15, relatar naquele concílio, tinha representantes da igreja espalhados pelo mundo, foram enviados delegados àquela reunião. Não foi algo que uma direção de Jerusalém tomou, mas representantes da igreja mundial tomaram posição e tomaram decisões corretas. Parecia então que tudo estava o quê? Resolvido. Mas vamos ver a continuação então aqui da leitura e vamos ver que não é bem assim. Posteriormente, quando se tornou claro que os conversos dentre os gentios estavam aumentando rapidamente,
houve alguns poucos dentre os irmãos dirigentes em Jerusalém que começaram de novo a acariciar seus anteriores preconceitos contra os métodos de Paulo e seus companheiros. Esses preconceitos se fortaleceram com o passar dos anos, até que alguns dos dirigentes determinaram que a obra de pregar o Evangelho devia daí por diante ser dirigida de acordo com suas próprias ideias. Se Paulo conformasse seus métodos a certa orientação por eles advogado, reconheceriam sua obra e a sustentariam. De outra sorte, não mais haveriam com favor, nem lhe concederiam a manutenção. Olha só que interessante aqui, né? Porque qual que era a visão mesmo daqueles primeiros crentes cristãos? A maior parte era o que ainda de judeus. Judeus que aceitaram Cristo como Messias longamente esperado. A perspectiva deles é que a maior parte da igreja seria sempre do quê? De judeus e uma minoria de gentios que eventualmente aceitasse a fé. Agora estava diferente já. Estava se sobrepondo agora de maneira que havia mais gentios se convertendo do que judeus. E aí parecia que tudo isso estava fugindo do controle deles. E temiam então. E agora queriam forçar Paulo a se conformar aos métodos deles, senão não apoiariam, não sustentariam tal obra. Diz mais, através de seu ministério, Paulo tinha buscado de Deus guia direta. Ao mesmo tempo, tinha sido muito cuidadoso em trabalhar em harmonia com as decisões do Concílio Geral de Jerusalém. E como resultado, as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos 16:5. E agora, não obstante a falta de simpatia mostrada por alguns, encontrava conforto na tranquila consciência de que havia cumprido seu dever ao encorajar em seus conversos um espírito de lealdade, generosidade e amor fraternal, como se revelou nessa ocasião nas contribuições liberais que lhe foi possível colocar diante dos anciãos judeus. Então a igreja de Jerusalém, muitas vezes perseguida, sofrida, recebia meios, ajuda, então ofertas especiais das demais igrejas espalhadas, inclusive de gentios. Isso era um laço de união entre as igrejas e que mostrava a fidelidade, a lealdade. Aqui diz que Paulo estava o quê? Com a consciência tranquila, que tinha feito o certo. Aqui no livro de Paulo, então, Ellen White comenta, Paulo, após a fé e da coragem, que ao final do discurso de Paulo, os irmãos uniram-se em um momento de solene louvor, e o amém expressivo de sua cordial sanção à obra de Paulo foi avolumado por muitas vezes. Mas, por baixo desta aparente harmonia, o preconceito e a insatisfação estavam ainda latentes. Que lamentável, né? Essa situação. Nós vemos aqui que parecia que estava tudo bem. Paulo relatou os acontecimentos, como estava ocorrendo as coisas, as pessoas se unirem em louvor e tudo mais, mas por baixo de tudo aquilo havia um preconceito velado, pronto para o quê? Emergir. E aí aqui diz, na continuação, os anciões da igreja tinham estado em falta por se deixarem influenciar pelos inimigos do apóstolo. Olha quem que eles estavam dando ouvidos, os anciões lá da igreja de Jerusalém, aos inimigos do apóstolo. Mas quando ouviram de seus próprios lábios um relatório da obra que estivera fazendo, a situação tomou um aspecto diferente. Não podiam condenar seu método de trabalho, estavam convencidos de que esse trazia o sinete do céu. As contribuições das novas igrejas que ele tinha fundado testificavam do poder da verdade. Viram que eles tinham estado retidos em cativeiro pelos costumes e tradições judaicos e que a obra do Evangelho fora grandemente retardada
por seus esforços de manter a meia parede de separação entre judeus e gentios. Então nós vemos aqui que eles não derrubaram a parede completamente de separação, deixaram o quê? Meia parede de separação. Não conseguiam considerar os irmãos gentios no mesmo nível que os seus irmãos judeus. Voltando ao livro Atos dos Apóstolos, Ellen White diz que foi esta uma áurea oportunidade para todos os irmãos dirigentes francamente confessarem que Deus operara por Paulo e que haviam por vezes errado, permitindo que os boatos dos inimigos despertassem neles inveja e preconceito. Mas em vez de se unirem no esforço a fim de fazer justiça àquele que for ofendido, deram-lhe um conselho que revelava nutrirem ainda a ideia de que Paulo devesse ser em grande parte responsabilizado pelos preconceitos existentes. Não se puseram nobremente ao lado dele para defendê-lo, esforçando-se por mostrar aos desgostosos irmãos onde eles próprios estiveram errados, mas procuraram criar um compromisso, aconselhando a seguir um caminho que, na opinião deles, removeria toda a causa de equívoco. Então aqui nós vemos que, em vez deles falarem diretamente com o apóstolo Paulo ou com pessoas de confiança, preferiam dar vazão aos maus boatos de seus inimigos. Paulo, quando chega na reunião, ele esclarece todas as questões. Não havia por que haver animosidade para com Paulo, mas os boatos eram sempre no sentido do que, olha, Paulo pode estar até sendo bem sucedido na pregação do evangelho, está convertendo muita gente, mas Paulo não está exigindo tudo o que devia, está faltando certas coisas, ele instruir os gentios. Então, em vez deles apoiarem Paulo em sua obra, eles falam, olha, Paulo deu razão mesmo, deu razão para essas coisas, a gente tem que procurar tirar essa má impressão que há em relação a ele. E vamos voltar à Bíblia agora, em Atos 21, os versos 20 a 25, agora vamos ler a continuação e vamos ver aqui o conselho que é dado então. Agora eles falam, não, nós temos um conselho que vai resolver a situação. Diz assim, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, todos são zeladores da lei, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disso observe, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da fornicação. Então aqui parecia um conselho razoável. E de fato, Paulo, o que ocorre? Paulo, ele entendia que um judeu poderia sim seguir essa questão da circuncisão, pelo menos. Temos um exemplo muito claro nesse sentido, quando vemos a história de Timóteo. O jovem Timóteo, que ia começar sua obra no ministério, ele tinha pai grego e mãe judia. Era uma judia em regiões dispersas, fora da Judéia. E ele foi orientado, as escrituras, desde a meninice, sua avó e sua mãe
instruíram ele, no entanto, nunca tinham efetuado a circuncisão nele. E Paulo não achava necessidade disso, porém, para não haver resistência à sua obra, Paulo diz para Timóteo circuncidar. Vai ser bom para não haver nenhum tipo de entrave nessa obra. Mas isso porque Timóteo era, pelo menos por parte de mãe, e os judeus consideravam muito importante essa questão por parte de mãe, não só por parte de pai, que ele então se circuncidasse. Agora, quando exigiram que Tito se circuncidasse, que era um gentil, ele não permitiu que fizessem isso, porque nada tinha a ver então o gentil tomar parte nisso. Era um equívoco, não era uma conversão à fé judaica que deveriam ensinar, mas sim a fé cristã. E aqui então esses irmãos falam que Paulo deveria tirar a má impressão e mostrar, né, que ele seguia a lei também. E o problema, como sempre, é a mistura, né? Deles misturar. Uma coisa é a lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, outra coisa, as demais leis cerimoniais. E eles muitas vezes confundiam uma coisa com a outra, se apegavam às suas tradições, e aqui vemos o conselho que Ellen White vai comentar melhor o que representaria tudo isso. Diz aqui que os irmãos esperavam que, seguindo Paulo o procedimento sugerido, pudesse contrariar de maneira decisiva as falsas notícias concernentes a ele. Asseguraram-lhe que a decisão do concílio anterior no tocante aos conversos gentios e a lei cerimonial ainda vigorava. Olha só a tática deles. Falou, não, a gente concorda, está certo lá, mas faz isso. Olha o que Ellen White fala, mas o conselho agora dado não estava em harmonia com aquela decisão. O Espírito de Deus não ratificou essa instrução. Foi ela fruto da covardia. Olha só. Então eles estavam dando tanto ouvido aos opositores de Paulo, que eles estavam preocupados era com isso. E em vez de apoiarem o sermão, foram covardes e agiram dessa maneira, entrando em contradição na prática uma decisão com a outra. Diz que os líderes da igreja em Jerusalém sabiam que, por se não conformarem com a lei cerimonial, os cristãos atrairiam sobre si o ódio dos judeus e se exporiam à perseguição. O Sinédrio estava fazendo o máximo para deter o progresso do evangelho. Por ele foram escolhidos homens para seguirem os apóstolos, especialmente Paulo, e por toda maneira possível opor-se à sua obra. Se os crentes em Cristo fossem condenados pelo Sinédrio, como quebrantadores da lei, seriam levados a sofrer imediata e severa punição como apóstatas da fé judaica. Muitos dos judeus que haviam aceito o evangelho acariciavam ainda certa deferência pela lei cerimonial. Veja só, o problema nunca foi a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Paulo nunca foi quebrantador dessa lei. Mas havia o que? Esse apego às leis cerimoniais. E é aí que estava a base de toda a dificuldade. Estavam então demasiado dispostos a fazer desavisadas concessões, esperando assim ganhar a confiança de seus concidadãos, remover seus preconceitos e ganhá-los para a fé em Cristo como Redentor do mundo. Paulo compreendeu que por todo o tempo, olha só a conclusão que Paulo chegou agora. Paulo compreendeu que por todo o tempo em que muitos dos principais membros da igreja de Jerusalém continuassem a manter o preconceito contra ele, procurariam constantemente prejudicar sua influência. Acreditava que se por alguma concessão razoável pudesse ganhá-los para a verdade, removeria um grande obstáculo ao êxito do evangelho em outros lugares. Não se achava, porém, autorizado por Deus para ceder tanto quanto pediam. Que coisa séria, irmãos.
imaginarmos. E aqui é um pouco uma história para nos desencantar, né? Que vemos os defeitos, mesmo da igreja primitiva cristã, as dificuldades. E aqui Paulo raciocinava e procurava de alguma maneira ceder às exigências deles para que os obstáculos fossem removidos. E no entanto aqui a pena inspirada nos alerta o quê? Que Paulo não se achava autorizado por Deus para ceder tanto quanto pediam. No livro de Paulo, Apóstolo da Fé e da Coroa da Paz 213, diz que essa concessão não estava em harmonia com seus ensinos, os ensinos de Paulo, nem com a firme integridade de seu caráter. Seus conselheiros não eram infalíveis, conquanto alguns desses homens escrevessem sobre a inspiração do Espírito de Deus, quando não estavam sob sua influência direta, estavam sujeitos a erros. Devemos lembrar-nos de que, em uma ocasião, Paulo resistiu a Pedro na cara, porque este estava agindo com duplicidade. Então, olha só a reflexão aqui trazida a nós. Pedro era autor de livros inspirados. O próprio Tiago também, autor de livro inspirado. Mas quando ele estava fora da inspiração, o que podia ocorrer? Erro. Era um homem falho. Uma coisa é quando o profeta está sendo inspirado por Deus, dirigido então a mente para escrever aquilo. Outra coisa é fora da inspiração, são passíveis de erro. E aqui deram um conselho muito errôneo para Paulo. E concluindo aqui, o resultado final é muito triste, irmãos. Diz aqui que quando pensamos no grande desejo de Paulo em harmonizar-se com seus irmãos, sua bondade para com os fracos na fé, sua reverência pelos apóstolos que haviam estado com Cristo e por Tiago, irmão do Senhor, e seu propósito de tornar-se tanto quanto possível tudo para com todos, sem sacrificar princípios, quando pensamos em tudo isto, surpreende menos que ele tenha sido constrangido a se desviar do caminho firme e decidido que até aí seguira. Então o conselho dos anciões foi o quê? Errado. Paulo ceder ao conselho foi o quê? Errado também. Aqui diz isso, mas nós conseguimos entender um pouco como que ele se desviou da retidão. Ele era tão firme na defesa das verdades, mas ele, por amor aos seus irmãos, por amor aos fracos na fé, por respeito àqueles homens que tiveram contato, então, pessoal com Jesus, ele, então, foi constrangido a se desviar do caminho firme que tinha seguido até lá. O resultado, aqui diz, mas em vez de alcançar o objetivo desejado, seus esforços pela conciliação apenas precipitaram a crise, apressaram os sofrimentos que lhe estavam preditos e resultaram em separá-lo de seus irmãos, privando a igreja de uma de suas mais fortes colunas e levando a tristeza aos corações cristãos em toda parte. Paulo já era uma pessoa muito conhecida. Nós não vamos ler aqui a sequência da história, mas conhecemos a história. Muito conhecido em várias regiões, em Jerusalém também conhecido, e de repente ele começa esse serviço, uma espécie de um voto do Nazireu, que ele fez juntamente com outras pessoas, não exatamente o voto nazireu, mas o pagamento de alguns votos lá, segundo o costume judaico, ele acompanhado de irmãos judeus cristãos, e ele foi reconhecido por pessoas lá. E Paulo, ele conversou com um gentio lá na cidade,
E levantaram a calúnia do quê? Que Paulo tinha trazido um gentio lá dentro do templo, coisa proibida terminantemente pela lei. E assim, então, por consequência desse mau conselho, Paulo é aprisionado. Por pouco ele já não é morto pela mão dos judeus. Ele apela então a Roma, ele cai nas mãos então dos romanos, apela a César, vai até Roma então para ser julgado o seu caso. A história é bastante comprida, né? Até chegar ao seu martírio final então em Roma. Mas Deus, como sempre, apesar dos erros de ambas as partes, tanto dos anciões como da parte de Paulo, claro que muito mais grave a atitude daqueles irmãos anciões de Jerusalém, diante de tudo aquilo, ainda Deus reverteu em bênçãos. De modo que Paulo ficou mais limitado para a sua obra evangelística. É dito, é relatado, irmãos, que Paulo tinha o desejo de, na sua próxima obra missionária, campanha evangelista, depois ele saindo de Jerusalém, ele ia até mesmo à Espanha, ia tão longe quanto a Espanha. Então, nós vemos quantos propósitos Paulo tinha em mente. Ele queria avançar o que desse o evangelho. Tudo isso foi impedido de ocorrer. Muito trágico. Mas Deus ainda reverte tudo isso. E de outras formas, Paulo foi usado por Deus, escreveu cartas maravilhosas para aconselhamento dos irmãos, ficou numa prisão domiciliar em Roma. E os irmãos vinham até ele para ouvi-lo. E aí então ele teve a oportunidade então de firmar no coração do Império Romano, convertendo até mesmo aqueles que eram da casa de César. Ele chegou a converter pessoas lá. O Evangelho se aprofundou, se enraizou por vários lugares por sua obra, inclusive então em Roma, lugar então, curiosamente, do martírio de Paulo e de Pedro. Ambos deram seu testemunho naquela cidade que era o centro do mundo, e o martírio deles está assim relacionado diretamente com a perseguição que se inicia por Nero para com os cristãos, ele colocando então a culpa da queima de Roma, que ele mesmo, Nero, tinha efetuado, coloca sobre os cristãos. Isso não foi à toa. Já haviam muitas desconfianças contra Nero. E ele fez uma tática então política, desviou a atenção e arrumou um bode expiatório, os cristãos. E assim, os líderes desse movimento religioso, Pedro e Paulo, não foram poupados. Nós encontramos aí a história final. Que essa experiência que nós vimos aqui relatado nessa manhã nos sirva de orientação, em especial para os líderes da igreja, para aqueles que tomam parte nos aconselhamentos, né? Que eles não se atentem muitas vezes aos ataques dos inimigos de fora, pensem que os inimigos devem nos pautar. Os opositores vão pautar qual é a nossa mensagem, de modo algum. Devemos, ao contrário, elevar a verdade acima das demais questões, apresentar a Cristo, Cristo crucificado por nós, o centro de toda a mensagem. E que a nossa obediência, então, a Deus será por amor a Ele, por esse sacrifício infinito feito por cada um de nós. Amém.